A gente tem alguns algoritmos de busca, tá, em grafos que são bastante comuns. Um é em busca, a gente chama de busca em profundidade, um busca em largura e um busca pelo menor caminho. Então essas são as operações de busca que resolvem uma série de problemas que a gente pode solucionar usando essa estrutura de dados grafo. Então aqui, se a gente for ter um dígrafo direcionado, já usando lá todo aquele código que a gente criou antes, eu disse que era um dígrafo, criei um grafo e criei uma série de arestas. Eu liguei a 0 com a 1, a 1 com a 3, a 1 com a 2, a 2 com a 4, assim sucessivamente. E aqui eu estou liberando o grafo. Ali na linha 15 a gente poderia fazer uma busca dessas que a gente vai ver. Então o que seria a busca em profundidade? Em inglês também é chamado de backtracking, que significa retornar pelo caminho percorrido, com o objetivo de encontrar o caminho alternativo. Então a gente parte de um vértice inicial e explora o máximo possível cada um dos vizinhos de um vértice antes de retroceder, antes de fazer o backtracking. Então a busca só termina quando o alvo dela foi encontrado. Ou quando eu já percorri todos os meus vértices e não tem mais vizinhos para visitar. Então aqui vou mostrar passo a passo o que acontece numa busca em profundidade. Então a gente tem aquele vetor ali de visitados, o mesmo número de vértices que eu tenho. Então eu inicio a busca com vértice 0, defini assim, e marco ele como visitado. Somo 1 em contador e vou na primeira aresta, né, que era 1, busco o vértice da aresta 1, marco ele como visitado também e continuo procurando. Vou para 3, marco o vértice 3 como visitado e vou para o primeiro vértice adjacente, que não foi visitado dele, que é o 4. Marco o 4 como visitado, mas como todos os vértices adjacentes já foram visitados, aí eu volto para o vértice 3. Aí, nesse caso, todos os 3 também foram visitados. Vou voltando, ó. Volto pro vértice 1. No vértice 1 eu ainda tinha 2 para visitar, ó. Então, vou naquela aresta, visito 2, marco 2 como visitado, e aí, desse passo em diante, eu só volto recursivamente. Então, vocês podem ver que nessa busca em profundidade, a gente primeiro começa, se vocês imaginarem do zero ali, de cima para baixo, a gente vê todos os vizinhos dele primeiro, depois do próximo, de um elemento deles, vê os vizinhos daquele cara, e eu vou olhando vizinho a vizinho. Para implementar isso, a gente pode implementar dessa forma. A gente está usando o método recursivo ali, tá? No qual, então, a minha busca a profundidade em grafo, eu vou receber um estrutura de dados para grafo, um índice inicial, um vetor de visitados. Começo em 1 e inicializo todo o meu vetor de visitados com 0, que nenhum foi visitado ainda. Chamo o método ali que está na linha 1, busca profundidade. A gente vai sempre modificando o próprio visitado, né? Então, o que eu faço? Na linha 3, eu estou marcando o índice atual como visitado e depois estou percorrendo todos dele. Só que quando aquele if passa e ele não foi visitado, eu chamo recursivamente, eu empilho essa chamada recursiva para o mesmo método com o conte mais 1. Já a busca em largura, eu procuro, primeiro eu marco como visitar todos os vizinhos de um vértice e depois eu começo a visitar os vizinhos de cada vértice, na ordem que eles foram marcados. É um pouquinho diferente do jeito de usar. Então a gente pode usar uma fila para administrar a visitação dos vértices. Então aqui a gente tem uma fila, que é uma estrutura de dados que a gente já viu previamente, para marcar os visitados. Eu começo a nossa busca em largura, insiro na fila o vértice 0, removo o vértice 0 na fila, insiro na fila o vértice adjacente 1, faço a mesma coisa, removo o 1 e insiro na fila os dois adjacentes dele, 2 e 3. Depois, removo o vértice 3 da fila, insiro o adjacente dele, que ele só tem o 4. Removo o 2 da fila, fiquei só com o 4. E removo o 4 da fila e eu já visitei fim da busca. Então, se algum dos elementos que eu estava procurando tivesse sido encontrado, eu já tinha encontrado ele com essa busca em largura. Vocês viram que a gente foi em todos os elementos do nosso gráfico. Para implementar isso, então a função vai receber 3 parâmetros, um inicial, o vetor de visitados e o grafo. Ali a gente tem inicialmente todos os visitados em 0. Fiz uma alloc para nossa fila, então reservei um espaço de memória para a quantidade de elementos de vértices que eu tenho. Coloco inicialmente o primeiro onde eu quero pesquisar e faço com que o visitado desse índice receba o nosso contador, que é 1, para marcar que ele foi visitado. Enquanto o meu
Então, enquanto houver vértices na fila, que é o que está na linha 12 ali, ou seja, meu IF e o meu FF são diferentes, eu vou remover o vértice da fila, que é o que está na linha 13 e 14, incrementar o contador de visitação, que é o que está na linha 15, e fazer um for na linha 16 para verificar se ele já foi marcado como visitado. Se ele não tiver sido, aí eu insiro ele no final da fila, que é o que está naquele if ali, e marco como visitado, que é o da linha 18 a 20. Quando a fila estiver vazia, a busca vai terminar e o array visitado contém a ordem certinha dos vértices que eu percorri. Então, o menor caminho possível entre dois vértices é sempre uma aresta só, né? Mas normalmente a gente pode ter casos no qual a gente não tenha uma aresta conectando esses dois vértices que eu quero encontrar o menor caminho. Aí eu preciso percorrer o nosso gráfico e achar o menor número de arestas possível para chegar no vértice que eu quero começar até o vértice que eu quero terminar. Então ali no exemplo eu tenho que passar do vértice 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. Eu não tenho vértice direto entre o 1 e o 5. O algoritmo mais famoso é o algoritmo de Dijkstra. Eu não sei falar esse nome, nunca aprendi. Que é o mais conhecido para resolver esse tipo de problema. Então ele tenta achar o menor caminho tanto para grafos, dígrafos, que sejam ponderados ou não. Se ele não for ponderado, não tiver um peso, basta eu saber a quantidade de arestas que eu tive que percorrer para achar os dois vértices. Caso contrário, eu tenho que fazer um somatório dos pesos, né? E se tiver menor peso entre caminhos entre um vértice e o outro, vai ser o vencedor. Então aqui tem um exemplo, ó. Eu tenho 3 vetores que eu preciso usar, nesse caso aqui. Começo a nossa pesquisa em 0, atribuo 0 a distância dele até ele mesmo, recupero o vértice com a menor distância, ainda não visitado, e marco como visitado, verifico e atualizo o dist e o ant do vértice, então ele já foi visitado, coloco 1 lá no vértice, no vetor de visitados, e já atualizo o adjacente dele. Então ele vai ter a distância do 0 para o 1, ele vai ter o valor 1. Do 0 para o 2 e 3 ele vai ter a distância de 2, 2 arestas entre eles. Já visitei o 0, 1 e 2. Sigo a minha pesquisa e vou para o adjacente 4. Vou somando a distância, ó. Então agora eu tenho a distância 3. Do 0 até o 4 eu tenho que passar por 3 arestas. Do 0 até o 1 eu tenho que passar por uma. E do 0 até o 2 e 3 eu tenho que passar por 2. Vou marcando como visitado e atualizando o vetor ant. E finalmente chego no 4 e vejo que o adjacente dele é o 1. Então aqui é o menor caminho entre dois vértices. A função nem é tão complicada assim. A gente tem o vetor de distâncias, o vetor de visitados e o número de vértices do grafo, o NV. Aí eu inicializo as minhas variáveis na linha 2 e faço um for para percorrer todos os vértices do meu grafo. Então, se a distância for maior ou igual a 0 e ele não foi visitado ainda, eu testo se ele é o primeiro. Se ele for o primeiro, atualizo ele para menor e inicializo de novo com 0. Caso contrário, atualizo se a distância do menor for maior que a distância do i atual, eu troco ele para menor. Então esse aqui é para achar a menor distância entre dois caras. E aqui a nossa função menor caminho do grafo, né? Então a gente vai usar a menor distância dentro da linha 27, ali a gente vai reutilizar aquela função que eu mostrei antes. Então ali da linha 20 à linha 24, a gente vai marcar todos os vértices que não possuem antecessor com menos 1 e a distância inválida também com menos 1 e como não visitados com 0. Eu vou marcar a distância até o vértice inicial como 0 também, na linha 25. E ali na linha 26 que a gente vai começar a nossa busca. Então, enquanto houver vértices a visitar, que é o que está na linha 26 ali, enquanto conte for maior que 0, a gente vai seguir uma série de passos. Então, primeiro a gente vai usar a função que a gente definiu antes, para achar o vértice com a menor distância e que ainda não foi visitado, dos adjacentes. Depois, se eu encontrei um vértice válido, ele vai pular do if e vai ir para a linha 31 e vai marcar como visitado. Vou diminuir um no contador e vou da linha 33 até a linha 45, 44. Eu vou para cada vizinho que eu tenho do vértice, eu vou ver se a distância até ele é negativa ou não. Então eu vou atualizar tanto a distância
quanto o antecessor desse vértice no caminho. Se a distância dele for positiva, que é o que está lá na nossa linha 38, no Elce, essa passa a ser a distância até o vértice e a variável vert vai se tornar o antecessor desse vértice. A gente vai fazer essa atualização. Quando não tiver mais nada para fazer, ou seja, não tiver mais nenhum vértice para ser visitado, aquele teste de parada da linha 26 vai ser executado e a gente libera o vetor que a gente usou para visitados. Então aqui tem algumas tarefas legais para vocês tentarem fazer. Então vocês podem escrever uma função para obter todos os nós adjacentes, os vizinhos de um nó do grafo. Então vocês podem usar, já reutilizar esse código na matriz de adjacências. Eu coloquei ali na descrição do vídeo um link para o GitHub, que vai ter esses código-fonte para vocês poderem baixar e reutilizar. Vocês podem fazer uma função para verificar se um grafo recebido como parâmetro é acíclico ou não. E aí vocês podem reutilizar o busca em profundidade. E no 3, mostrar o resultado de uma busca em largura e em profundidade. Então vocês podem usar esses métodos que eu mostrei agora e verificar se está correto ou não o uso deles. Na próxima aula a gente vai ver árvores e vamos finalizar esse curso de estrutura